Começamos por Brasília. Os integrantes do governo federal já foram alertados de que o presidente Lula quer fazer uma reforma ministerial. A expectativa é de que as mudanças sejam feitas até o carnaval. Repórter André Anelli chegando ao vivo com a gente com as últimas informações. Quais ministérios estão na mira do presidente Lula nessa reforma, hein, André? Boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Obrigado, Tiago. Boa noite, bom trabalho a você também. Boa noite a todos aqui no Jornal Jovem Pan de sábado. A reforma ministerial preparada pelo presidente Lula não deve acontecer de uma só vez, mas sim em etapas. A primeira delas será a dos ministros palacianos, aqueles que ocupam os cargos dentro do Planalto. Conforme a Jovem Pan já anunciou nos últimos dias, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, deve ocupar a Secretaria-Geral da Presidência da República, que hoje está sob o comando de Márcio Macedo. Ele seria, então, deslocado, possivelmente, para algum cargo no IBAMA. Já Alexandre Padilha deve perder o Ministério das Relações Institucionais e ser substituído por algum nome dos partidos do chamado Centrão, ou pelo atual líder do PT na Câmara, o deputado federal José Guimarães. Se isso acontecer, Padilha pode ser deslocado para o Ministério da Saúde no lugar de Nízia Trindade, que ficaria fora do governo. A segunda etapa da reforma deve acontecer só depois do carnaval, com as possibilidades do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, na pasta da Agricultura, no lugar de Carlos Fávaro, e também o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em substituição a Geraldo Alckmin no Ministério do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC. Também deve haver mudança no Ministério do Desenvolvimento Social, sob o comando de Wellington Dias, já que a pasta é responsável pela gestão de programas como Bolsa Família e tem um dos maiores orçamentos da esplanada. Todas essas alterações são ainda apenas possibilidades. Elas podem mudar, inclusive a depender das composições das comissões no Congresso Nacional. Por isso, então, o governo ainda avalia essas movimentações. Tiago. Pois é, André, aproveitando você aqui, você inclusive falou sobre o ministro Wellington Dias. Há uma polêmica na esplanada dos ministérios. O governo federal desmentiu justamente o ministro sobre um suposto reajuste no Bolsa Família. Explica esse desengano. Pois é, Tiago. Inclusive teve telefonema do presidente Lula para o ministro Wellington Dias. Esse telefonema aconteceu ainda no dia de ontem, logo depois que as declarações do ministro sobre um possível reajuste do Bolsa Família provocaram reações na economia, como, por exemplo, a alta do dólar e a queda da Bolsa de Valores. Na ligação com o presidente, o ministro explicou que o que ele quis dizer era que o ministério está preparando um estudo do impacto da inflação dos alimentos sobre os beneficiários do Bolsa Família e de que forma isso poderia ser compensado. Diante das cobranças do presidente Lula, o ministro também enviou ao gabinete presidencial a íntegra da gravação da entrevista em que Wellington Dias deu essas declarações para que o presidente então pudesse ouvir toda a fala feita dentro do contexto da entrevista. As informações sobre essa ligação são do jornal O Globo, que destaca ainda que, mesmo com as explicações do ministro, Lula permaneceu irritado, já que o governo não avalia qualquer tipo de reajuste no programa de transferência de renda. Ainda na sexta-feira, ainda no dia de ontem, a Casa Civil também emitiu uma nota oficial em que informou publicamente que não existe estudo no governo sobre o aumento do valor do benefício do Bolsa Família. O texto ainda trouxe que esse tema não está na pauta do governo e não será discutido. Tiago. Pois é, um desgaste para o governo nessa discussão sobre o Bolsa Família. André Anelli, bom trabalho para você. Vou chamar já o nosso comentarista nesse sábado, ele, Cristiano Vilela. Tudo bem, Vilela? Boa noite para você, bem-vindo, bom trabalho. Claro, a gente fala sobre os dois assuntos, mas começando pelo fim. A gente discutiu muito sobre a necessidade do governo melhorar a comunicação. Agora, não dá para um ministro falar algo desse tipo já em público, por mais que exista um estudo interno no Ministério. E o problema é que, primeiro, para se aumentar os valores do Bolsa Família, o governo precisa de recursos. Em segundo, você não combate a inflação simplesmente aumentando o recurso que é distribuído para os beneficiários, não é isso? Bem-vindo.
Exatamente, Tiago. Uma ótima noite a você, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, mais uma vez você vê uma bateção de cabeça, uma confusão empregada por ministros do governo federal. Um ministro fala uma coisa, outro ministro fala outra, um anuncia algo que ainda não passa de um mero estudo, contrariando as diretrizes do próprio governo. É esse tipo de desacerto político e não necessariamente de comunicação que vem marcando realmente esse terceiro mandato do presidente da República. E isso demonstra que é preciso ajustar muito mais do que a comunicação, diferente do que foi divulgado pelo governo inicialmente. É preciso fazer um ajuste na política, no comando político, na gestão do gabinete, na gestão dos ministérios do governo federal. Isso é o que a gente espera que seja obtido através dessa reforma ministerial, porque o fato é que, se o governo continuar com esse tipo de desajuste, outros episódios como esse vão acontecer e outros desgastes como esse vão acabar recaindo no colo do governo. Pois é, e sobre essa reforma ministerial, não é, Vilela? Se fala que essa reforma pode ser feita até o carnaval ou talvez possa ficar para depois do carnaval, mas de qualquer forma é um período em que se especula muito. Tem a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que no ano passado a gente já acompanhou com atenção as críticas que ela vinha recebendo, que o governo estaria descontente, o próprio presidente Lula. O problema é que vai se especulando e não muda, e isso é um desgaste para o governo nesse momento. Pois é, Tiago, é importante que o governo faça esse ajuste sem demorar tanto tempo, até para que as eventuais frituras e as eventuais consequências de alguém que fique meio desassistido nessa reforma ministerial, ela acabe não durando tanto tempo e não revertendo contra o governo. O fato é que, de uma forma geral, o governo objetiva com essa reforma trazer apoio político para a segunda metade do seu mandato e ou apoio eleitoral para 2026. Quem não der essas duas condições terá que ter realmente grande serviço prestado, um grande suporte técnico para justificar a manutenção, porque realmente quem não atender a esses objetivos do governo dificilmente vai conseguir se manter no cargo.